Alexandre, o Grande, foi, sem dúvidas, um dos maiores generais de toda a história da humanidade. Sua inteligência, bravura e desejo de conquista fizeram dele um grande conquistador, que conseguiu criar um império gigante, da Grécia até a Índia. Muitos mistérios cercam a vida dele, como por exemplo, o de por que seu filho não o sucedeu no trono. No vídeo de hoje, contaremos a história de Alexandre IV, o filho de Alexandre, o Grande. Alexandre IV era o filho de Alexandre, com a princesa bactriana, Roxana. Quando Alexandre morreu em junho de 323 a.C., 2 meses se passaram antes que Alexandre IV nascesse. Como ninguém sabia na época se o filho de Roxana era menino ou menina, os generais de Alexandre discutiram sobre quem deveria ser o sucessor do rei. Alguns deles queriam que o herdeiro fosse o meio-irmão de Alexandre, Filipe III Arrideu. Alguns outros não queriam que ele governasse porque ele tinha algum tipo de incapacidade mental. E assim, outros, como o general Perdicas, sugeriram que seria melhor esperar o nascimento da criança. Consequentemente, os generais concordaram que Filipe Arrideu herdaria o trono, enquanto Perdicas seria regente, mas apenas titular sem poder imperial. Se a criança fosse um menino, ele seria também proclamado rei. Em 321 a.C., Perdicas iniciou uma campanha fracassada, contra o general Ptolomeu. Cerca de 2.000 de seus homens morreram na tentativa de atravessar o Nilo e atacar Ptolomeu. Após o fracasso, seus homens se amotinaram. Por fim, 3 dos oficiais de Perdicas entraram em sua tenda e o esfaquearam. Depois disso, outro general, chamado Antípatro, assumiu a regência. Ele então levou Roxana e Alexandre IV com ele para Macedônia. Em 319 Antípatro morreu de causas naturais aos 81 anos. Ele nomeou um general chamado Poliperconte como seu substituto e ignorou seu filho, Cassandro. Cassandro sentiu-se insultado, e emitiu uma declaração de guerra contra o novo regente. Ele forjou uma aliança com outros comandantes, como Antígono, Ptolomeu Soter, e Eurídice, esposa de Filipe III Arrideu. Em resposta, Poliperconte uniu forças com o general Eumenes. Poliperconte ganhou uma vantagem inicial e conseguiu estabelecer o controle sobre algumas cidades, mas Antígono acabou vencendo. Como resultado, Cassandro reivindicou a Macedônia, e Poliperconte, junto com Roxana e Alexandre IV, foi forçado a fugir para o Épiro. Logo, Olímpia convenceu o rei de Épiro, Eácides, a ajudar Poliperconte a recuperar a Macedônia. Olímpia entrou em campo para enfrentar o exército de Eurídice, mas os soldados inimigos não quiseram enfrentar a mãe de Alexandre, o Grande, e mudaram sua lealdade para o lado dela. Consequentemente, Poliperconte e Eácides conseguiram recuperar a Macedônia. Em 317 a.C., Alexandre IV foi proclamado rei, após a prisão e execução de Filipe III Arrideu, e sua esposa, Eurídice. Sendo avó do jovem rei, Olímpia atuou como regente. Infelizmente, para Olímpia e Alexandre, Cassandro voltou no ano seguinte e retomou a Macedônia. Ele executou Olímpia e ordenou que Roxana e Alexandre fossem feitos prisioneiros e mantidos em Anfípolis. Quando a Terceira Guerra dos Diádocos terminou em 311 a.C., o acordo que se seguiu estabelecia que ele substituiria Cassandro quando Alexandre atingisse a idade suficiente. Por causa disso, muitos expressaram sua opinião de que Alexandre IV, então com 14 anos, já deveria ser governante sem a necessidade de um regente. No entanto, Cassandro claramente tinha apenas a consolidação de seu poder em mente. Ele ordenou que seu oficial, Glaucus, envenenasse Roxana e Alexandre. Em 309 a.C., Glaucus cumpriu a ordem, que levou à morte de Alexandre IV e sua mãe. Este assassinato supostamente aconteceu logo após a morte do suposto meio-irmão de Alexandre IV, Heracles. Acreditava-se que Heracles era filho de Alexandre, o Grande, e da princesa persa, Estatira II, também conhecida como Barsine. Os historiadores não foram unânimes sobre a autenticidade da existência de Heracles, mas o historiador grego Plutarco, e o escritor latino Justino, escreveram sobre Heracles e Barsine.
De acordo com Plutarco, Alexandre e Barcine se conheceram porque o general macedônio Parmênio sugeriu Barcine ao rei. A escritora inglesa Mary Renault, no entanto, discorda disso, e afirma que não há registros de que uma mulher chamada Barcine tenha morado com Alexandre. Ela acrescentou que também não há registros de que Barcine, nem nenhum de seus parentes, tenha mencionado que ela teve um filho com Alexandre. Ela narra com desconfiança como Heracles de repente surgiu 12 anos após a morte de Alexandre. Em seguida, ela menciona como foi surpreendente que Filipe Ardeu tenha sido considerado na argumentação sobre o legítimo herdeiro de Alexandre ao trono, quando ele era apenas meio-irmão de Alexandre. Entretanto, Heracles, se era de fato filho do rei, e, portanto, descendente direto, nem mesmo era considerado seriamente. A morte de Alexandre IV apenas mostrou a ambição dos generais de Alexandre, que tiveram a coragem de matar o filho do homem que os liderou na conquista da Pérsia. A ganância dos generais fez com que eles próprios destruíssem o reino de Alexandre, que com o tempo, seria quase todo conquistado pela República Romana. O filho de Alexandre é bem pouco lembrado na história, preferem focar nas guerras dos sucessores do que nele. Se ele tivesse sido mantido como rei do Império de Alexandre, muita coisa no mundo poderia ter sido diferente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.